resoluções para um ano novo. E falei da importância de nós começarmos um novo ciclo, de nós estabelecermos marcos. Aliás, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que nós devemos aprender a contar os nossos dias. Então é importante que nós sabemos entrar e sair nos ciclos. E foi o Senhor quem estabeleceu esse período, que nós chamamos de ano. E quando chega nessa época, pelo menos nós deveríamos estar avaliando, e é importante isso, você saber até que ponto você andou, para onde você foi esse ano e onde você deseja ir. É muito importante que nós façamos essa avaliação, porque senão você vai ser alguém que vai ficar ao sabor da vida, e essa não é o propósito de Deus para você. Nós temos um propósito de vida. Nós somos criados dentro de um propósito. E uma vez que você entende isso, é importante que você direcione a sua vida para esse propósito. A vontade do Senhor é que você saiba o que você está fazendo e que você chegue a um destino, a um propósito para a sua vida. Muitas pessoas entram em crise porque ou não encontraram esse propósito, ou simplesmente vivem ignorando esse propósito. E muitas vezes tentam buscar essa satisfação, essa realização nas coisas que são terrenas. É muito comum, principalmente quem não conhece a palavra, buscar sentido e propósito dentro de coisas que são terrenas. Qual que é o problema das coisas que são terrenas? A Bíblia fala, aliás, não precisaria nem falar, é perceptível que elas são todas passageiras. Então, muitas vezes as pessoas se dedicam uma vida inteira para algo que às vezes não dura um século, não dura muito menos que isso, uma década. Você vê a geração, provavelmente dos pais, da maioria de muitos aqui, foi aquela geração libertária, né? Na época que começou aqui nos Estados Unidos, aquela geração do Paz e Amor, né? Que foi lá para o Brasil, do é proibido proibir, né? Aquela geração hippie, onde tudo se podia, tudo se fazia. E teve pessoas que investiram a sua vida nisso, viveram intensamente aquilo. E hoje só ficou aquelas velhas com aquelas tatuagens de jovem, só sobraram as tatuagens, aquela coisa horrorosa, né? Aquele povo, ou às vezes a gente topa aqui com aquele povo que ainda vive nessa época, uma coisa tão demodê, tão fora de moda, tão esquisito. O que essa pessoa ainda está vivendo isso? Mas às vezes ela dedicou a vida inteira dela para aquilo e o negócio passou, ficou velho, enferrujou, não vale a pena. E essa semana eu estava lendo na Bíblia um versículo que eu gostava muito, fazia tempo que eu não lia ele. Diz assim, o mundo e a sua concupiscência, ou seja, o mundo e a sua vaidade passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você sabe, o Evangelho, ele tem 2000 anos e continua uma mensagem tão atual, irmãos. Continua uma mensagem tão presente. Continua algo tão vivo dentro de nós. Você vê, tem 2000 anos. Muitas ideologias, como eu falei, não duraram sequer décadas. Mas isso prova isso que a palavra de Deus fala. Aquele que está correndo atrás do mundo e das suas vaidades, olha, isso passa. Então é importante que nós direcionemos a nossa vida para algo que é eterno. E a vontade do Senhor é que você, em cooperação com Ele, venha trabalhar nesse propósito de Deus. Sabe, Deus não vai colocar você à força dentro do propósito dele. Aliás, a sua conversão não foi à força. Então, o Espírito Santo, ele respeita a vontade de todos nós. Mas da mesma forma como você escolheu um dia se tornar filho de Deus, aceitando o sacrifício que Jesus Cristo fez por você, há um outro convite que a Bíblia fala, que é você entrar nesse projeto, você
engajar a sua vida em algo santo, algo que Deus estabeleceu para você. E quando você entende, é interessante que as coisas na vida começam a tomar cor, começam a tomar sentido, começam a você ver sobre uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de uma realização que vem do céu e não uma realização que vem da terra. E aí você começa a entender como que o apóstolo Paulo era alguém que você lê ali depois dos evangelhos, né, na sua Bíblia, as cartas e os relatos daquilo que ele viveu, e era um cara que, por um lado, ele parecia extremamente sofrido, era alguém perseguido, era alguém que ia nos lugares, era insultado, era enxotado, era preso, às vezes ele apanhava, às vezes os caras expunham ele à humilhação pública e acontecia um monte de coisa com ele, mas ao mesmo tempo você lê que ele era um cara extremamente satisfeito, extremamente realizado, ao ponto dele falar assim: olha, essas leves e momentâneas tribulações não se comparam à glória que há de vir. 4 resoluções, e são sugestões. Eu vou dar as 4, mas você, claro, pode escrever uma lista muito grande. Mas eu vou falar 4, é claro que relacionadas, né, principalmente à igreja, as coisas que são de Deus, e você coloca as suas pessoais. Mas eu gostaria de chamar a atenção dessas 4 primeiras. E a primeira resolução que eu sugiro que você faça para que você tenha um ano excepcional, como é o título que está aí, é a seguinte, meus irmãos: viva debaixo do propósito de Deus. Essa é a primeira delas. João 4,34, Jesus disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A primeira coisa que eu acho que todos nós que temos o privilégio de conhecer a Deus, que tivemos o privilégio de sermos uma criatura renascida de novo, de termos o Espírito de Deus, é viver debaixo do propósito de Deus. Sabe, isso é algo que ninguém lá fora pode fazer isso, somente nós, é um privilégio nosso. Sabe, e você viver, e você ter essa oportunidade e ignorar isso, você está desperdiçando talvez o maior tesouro da sua vida. Aliás, a palavra de Deus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele começa a cavar uma mina e ele encontra um tesouro, e ele volta para sua casa, vende tudo que tem e vai lá e compra aquela terra onde ele achou o tesouro. Sabe, isso fala da nossa vida. Sabe, nós encontramos um tesouro, uma razão, um porquê da vida, e quem já se deu conta do valor dessas coisas, esse é como aquele que vende tudo, deixa todas as coisas que antes pareciam ser prioritárias e começam a viver debaixo do propósito de Deus. Então, essa primeira resolução, porque a Bíblia fala que nós devemos primeiramente, olha o que Mateus 6,33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, como nós falamos, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aqui há um princípio, porque muitas vezes nós queremos buscar as coisas, e o que não é errado, mas há uma escala, há uma prioridade. A Bíblia fala que se você buscar primeiro as coisas de Deus, tudo que você precisa vai lhe ser dado. Mais do que isso, é interessante, a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? Eu sei que é um português muito rebuscado, né? Galardoador é aquele que dá presente, aquele que presenteia. Você já viu que maravilhoso isso? Um Deus que ele tem prazer em te presentear. Ele tem prazer em te surpreender, em te dar coisas. Você sabe, nós temos um pensamento muito limitado a respeito de Deus. E eu estava meditando essa semana a respeito do primeiro milagre que Jesus Cristo fez. É interessante que o primeiro milagre de Jesus Cristo não foi uma cura para um cego que estava precisando enxergar. Senhor, eu preciso ver.
Não foi uma cura. Não foi uma libertação, não foi um paralítico que precisava andar. Não foi uma família que estava com uma pessoa possessa de demônios. Não. Sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar água em vinho. Gente, que coisa mais supérflua. Que coisa mais supérflua. Você transformar água em vinho. Será que aquelas pessoas não iam viver muito bem se Jesus não tivesse transformado água em vinho naquele casamento? Será que alguém ia morrer se não tivesse se não tivesse tomado vinho aquela noite? Será que alguém ia ter algum problema se não tomasse vinho? Sabe, mas isso fala de um Deus que se importa num nível de detalhes com você. E às vezes a gente quer encontrar uma justificativa, falar: Senhor, eu quero um carro novo, mas é porque eu preciso, porque aí eu vou poder andar mais e fazer a tua obra, e isso e aquilo. E as pessoas às vezes ficam constrangidas de pedir coisas para Deus que não sejam de uma mínima de um gênero de necessidade. Sabe, irmãos, não é assim com Deus. Deus, ele tem prazer em te abençoar. Deus, ele tem prazer em te dar bons presentes. Não é apenas arroz e feijão, não, irmãos. Sabe, sai desse nível. Deus quer te dar muito mais. Mas há um detalhe aqui, fala para você buscar primeiro a Deus. Sabe, você primeiro precisa encontrar a sua satisfação em Deus. Porque se você não buscar satisfação em Deus, você corre o risco de querer se satisfazer com esses detalhes, com esses mimos que o Senhor faz questão de te presentear. Mas sabe, isso não é um fim em si mesmo. Isso é apenas um meio, é apenas um detalhe que Deus faz para deixar sua vida mais feliz, deixar sua vida mais colorida. Mas o centro da sua vida é o próprio Deus. Sabe, então, quando você coloca como proposição viver debaixo do propósito de Deus, primeira coisa, significa você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em segundo, envolva-se na vida da igreja, irmãos. Sabe, a nossa igreja, você precisa olhar não de forma natural, mas de forma espiritual o que é a igreja. A Bíblia diz que a igreja, ela é o corpo de Jesus Cristo. É o lugar onde Deus escolheu para que você pudesse crescer em comunhão com seus irmãos. Portanto, viver debaixo do propósito de Deus é viver uma vida envolvida na igreja. Sabe, Deus, ele não deseja que nós vivamos cada um dentro da sua individualidade. Isso é uma coisa que tem acontecido talvez no último século, onde as pessoas têm cada vez mais se isolado. E é interessante que nós vemos aqui nos Estados Unidos de uma forma muito forte isso. Talvez lá no Brasil ainda não esteja nesse ponto que nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Mas você sabe, os Estados Unidos não é ainda o país mais individualista do mundo. Se você for para o Japão, eles são mais individualistas ainda do que os americanos. E eu quero dizer uma coisa para você, a taxa de suicídio lá é muito grande. Talvez uma das maiores do mundo. Porque o homem, ele não foi feito para viver só, irmãos. Você não foi criado para viver só. Sabe, quando Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem fique só. Mas entenda, ele não está falando apenas de um casamento, mas ele está falando de uma vida em comunidade. Aliás, o próprio Deus, ele é uma comunidade, ele é triuno, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. Quando ele cria o homem, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós não fomos criados para viver na individualidade. Sabe, isso é um dos conceitos talvez mais difíceis para as pessoas entenderem. Porque quando nós quando nós saímos de um ambiente individualista, e eu posso falar isso para você de uma forma com muita autoridade, porque eu vivia num ambiente extremamente individualista. Mas quando você é inserido num coletivo, a primeira coisa que você se sente é muito mal.
Porque viver num coletivo é você abrir mão um pouco de si e aceitar um pouco dos outros. Não é assim, irmãos? A gente sai aqui no final do culto e fala assim, vamos almoçar? Vamos, todo mundo quer almoçar, né? Aonde? Um fala Carabas, o outro fala Olive Garden, o outro fala Red Lobster, o outro fala Longhorn, o outro fala Texas de Brasil. Cada um quer ir para um lugar. E quem quer pagar o preço de você andar em comunidade? Então tem uma renúncia. Você precisa renunciar à sua vontade para que você possa andar em conjunto. Senão nós nunca vamos conseguir andar em conjunto. Mas sabe, chega um ponto e que isso que parece ser tão difícil, você renunciar ao seu individualismo, passa a ser algo extremamente prazeroso. A ponto de, como eu falei, né? Eu era extremamente individualista. Hoje eu sou o oposto. Às vezes a Andressa quer sair e fala, vamos amor, para quem que nós vamos ligar? Ela tem que dar aquelas indiretas de mulher. Não, amor, eu quero um jantar romântico, só nós. Porque o homem nem liga para essas coisas, né? Então eu sempre quero sair de turma, porque há um prazer nisso. Mas no começo foi difícil, irmãos. Até você conseguir descobrir o prazer nas pessoas. Sabe, mas isso é o sentimento de Cristo. Eu estava, semana retrasada, lendo aquilo, o maior mover da história da igreja, está lá no livro de Atos. E é interessante que a Bíblia fala que todos os irmãos se reuniam. Não era todo domingo, eram todos os dias, de casa em casa, eles partiam o pão. Veja que maravilhoso isso, todos os dias os irmãos tinham comunhão. E sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia fala que eles iam tendo graça diante das pessoas, as pessoas iam olhando para aquela comunidade e iam ganhando a simpatia daquelas pessoas, e a cada dia o Senhor acrescentava mais gente, ou seja, o povo olhava para aquela comunhão tão gostosa e falava assim, não, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero andar com eles, eu quero viver desse jeito. Sabe, irmãos, é muito precioso. Sabe, se você decidiu, se você vai decidir para o ano que vem viver debaixo do propósito de Deus, e dentro dessa sua decisão, você precisa entender o propósito da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Sabe, Deus, Ele habita dentro de nós. Ele não habita nesse prédio aqui. Mas há algo que a Bíblia fala que, apesar de Deus habitar dentro da gente, a manifestação visível dele, ela não pode ser vista com apenas uma pessoa. A Bíblia fala que onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu me manifestarei. Deus é tão completo, é um Deus tão multiforme, que ele não pode ser expresso por uma única pessoa, mas somente por uma coletividade, somente por uma família. Sabe, irmãos, nós temos que viver a vida da igreja. Sabe, viver a vida da igreja também não é apenas participar dos cultos, mas é você participar da vida da igreja. Sabe, participar de uma igreja não é vir ao culto. Participar da igreja é participar dessa comunidade que nós somos, ter essa identidade, é você ter uma característica, você ter uma vida compartilhada, assim como Deus escolheu compartilhar da sua vida contigo. É interessante uma vez que eu vi uma pessoa fazer um diagrama, onde ela desenhou vamos apelar para a imaginação dos irmãos, que eu não fiz isso projetado. Você imagina um círculo aqui e Deus aqui no centro, ok? Um grande círculo e Deus aqui no centro. E as pessoas estão nas pontas desse círculo e Deus no centro. Então, quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, então vamos supor, eu estou nessa ponta do círculo, o outro está nessa ponta e Deus está aqui no meio. Quanto mais eu me aproximo de Deus e esse também mais se aproxima de Deus, automaticamente nós também estamos ficando mais próximos. Então é inevitável você falar que você é alguém cheio de Deus se você não vive em comunhão com aqueles que estão próximos de Deus. Porque uma vez que todos nós caminhamos para o centro de onde está Deus, nós estamos também automaticamente nos aproximando uns dos outros. Já viu umas pessoas que têm um tipo de espiritualidade que é isolada, que é longe do corpo, que é
eu sou a igreja sozinho, eu sou a pessoa sozinha. Sabe, isso não é o espírito da casa de Deus. O apóstolo Paulo fala que a igreja ela é um corpo. E nesse corpo existem muitos membros, e nós somos esses membros. Sabe, e uma característica do corpo, é interessante que se você pegar um corpo, ele tem braços, um corpo ele tem pernas, um corpo ele tem cabeça, tronco, mas você pode ir, por exemplo, num necrotério, você vai encontrar todos esses pedaços, mas ali não vai ser um corpo, porque a característica do corpo é que eles estão conectados. Então é importante que se você quiser estar debaixo do propósito de Deus, você esteja envolvido na vida da igreja. Você esteja conectado, você esteja vivendo junto com os seus irmãos. Mas viver debaixo do propósito de Deus também envolve você consultar a Deus em tudo o que você for fazer. Provérbios 16:1 diz o seguinte, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que princípio de sabedoria, irmãos. Sabe quantas pataquadas a gente já não deu na vida porque não consultou a Deus? Quantos erros, quantas coisas, quantos projetos nós fazemos e simplesmente não consultamos a Deus. Sabe, não é que há uma anulação da sua vontade. Eu estava discutindo com a minha esposa, no bom sentido, estávamos conversando. Até que ponto Deus, por exemplo, pode escolher uma pessoa para casar? Fulano vai orar e Deus vai falar com quem é a pessoa com quem ele vai casar. Eu falei, olha, eu não acredito nisso, porque se existisse apenas uma pessoa para casar com outra, nós teríamos que admitir que 99% dos relacionamentos estariam errados, porque se só existisse uma pessoa na terra para outra pessoa, e eu não acredito que Deus escolha para você, mas eu acredito que se você orar a Deus, Deus pode te dar umas dicas. Falar, olha, essa pessoa aqui não tem nada a ver com você. Essa pessoa aqui você vai ter problema lá na frente, porque você tem um sonho missionário e ela não tem. Então eu acredito que existam perfis, e o Senhor, como onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele pode te falar se vai dar certo ou não. Então quando eu falo de você consultar a Deus em tudo que você for fazer, não estou dizendo que você tem que anular a sua vontade, mas eu estou dizendo que Deus ele pode te dar dicas valiosas para você. Por exemplo, eu quero tirar umas férias lá no Tennessee. Deus, o que o senhor acha? Eu devo ir? Deus fala, olha, não vai nessa data. Você sente uma restrição no seu coração. Sabe, quando nós falamos de consultar a Deus, às vezes nós corremos o risco de achar, né, que, como eu pensava, né, fulano dizia assim, Deus falou comigo. Eu falava, nossa, esse cara ouve a Deus. Uau, deve escutar umas vozes assim, uma voz de eco, uma voz de trono, né? A Bíblia fala que é uma voz de muitas águas. Não, muitas vezes Deus não fala de forma audível, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então a forma dele se comunicar mais comum vai ser no seu espírito, através de uma paz interior, ou através de uma restrição. Já aconteceu com você, você está fazendo algo, mas uma inquietação dentro de você, é Deus falando no seu espírito para não fazer isso. Sabe, portanto nós devíamos consultar a Deus. Viver debaixo do propósito de Deus é consultar a Deus em todas as nossas atitudes, em todas as nossas coisas. Acho que eu já falei aqui para os irmãos, eu tenho uma tremenda dificuldade, não em consultar a Deus quando eu vou fazer grandes coisas, como alguns negócios, mas às vezes eu esqueço de consultar a Deus nas pequenas coisas. E veja, Deus ele está interessado em te beneficiar em todas as coisas. Eu lembro de um primo meu, que ele vai comprar melancia, ele consulta a Deus. Parece banal, né? Mas não é desagradável quando você compra aquela melancia bonitona e vai abrir e está podre por dentro? Há uns tempos atrás eu comprei uma melancia talibã. Deixa eu explicar. A gente botou na cozinha e ela estourou embaixo. A gente chegou, a cozinha inteira estava lavada de melancia. Eu tenho foto disso, irmão. Era uma melancia bomba. Então veja, Deus se importa com isso? Claro que se importa.
Deus, Ele quer cuidar de todas essas coisas. Mas às vezes a gente não lembra de consultar. Das pequenas, Deus, eu devo pegar esse caminho aqui ou por esse? Qual vai ter menos trânsito? Por onde que eu vou? O que eu devo fazer? Ainda essa semana eu queria levar meu carro para arrumar um probleminha nele, num lugar. E eu cheguei lá e as coisas... assim, fui mal atendido, o cara não tinha tempo, não sei o que e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou numa segunda opção que eu tinha, mas eu não queria ir nessa segunda opção. Mas aí eu lembrei, eu falei, às vezes é Deus querendo que eu vá lá. E realmente eu fui lá, foi muito melhor do que se eu tivesse levado no lugar que eu queria. Mas eu entendi que Deus queria que eu fosse naquele lugar que aparentemente, na minha cabeça, não era o melhor lugar. Portanto, viver debaixo do propósito de Deus é conhecer, estar o tempo inteiro consultando a vontade dEle. Viver debaixo do propósito de Deus é que você seja profundo em Deus. Existe uma história lá em Ezequiel 47, em que Ezequiel ele tem uma visão, ele tem um sonho, onde um homem começa a levar ele para o meio de águas correntes. Você sabe, na Bíblia, águas correntes simbolizam a presença de Deus. E ele, o profeta, ele é tomado por esse homem que vai levando ele, as águas começam a chegar aos seus joelhos, e esse homem vai puxando ele, chega a água na cintura, até de repente que ele começa a entrar num nível tão profundo, onde não dá mais pé para ele. E ele tem o discernimento que isso representa uma vida com Deus, um lugar da presença de Deus, sabe? E entende que é a vontade de Deus para que nós sejamos levados para o profundo, sabe? Existem níveis de relacionamento com Deus. Existem níveis de relacionamento entre nós. Algumas pessoas aqui, pelo convívio, às vezes, pessoas que eu só convivo no domingo, têm um certo nível de relacionamento comigo. Pessoas com quem eu tenho oportunidade de me encontrar mais vezes, existe um outro nível de relacionamento. Com Deus é o mesmo. Às vezes você só encontra com Deus no domingo, já é bom. Mas se você é alguém que tem mais convivência com Ele, você começa a andar para níveis de intimidade, níveis de profundidade, níveis de sensibilidade, a ponto de um amigo que você é muito chegado, quando você liga para ele, a maneira como ele fala alô, você sabe se ele está bem ou não. Não precisa muita coisa. Às vezes uma troca de olhar é suficiente para pessoas que se conhecem. Sabe, Deus quer levar você para um nível de profundidade. O propósito de Deus é que você cresça, que você tenha intimidade, que você vá para o profundo, até o lugar onde os seus pés não deem mais, e que você se lance totalmente na vida do Espírito. Uma brincadeira do pastor Marcelo, que ele estava falando dos crentes que têm a síndrome de isopor. Já ouviram essa? Por mais que você tente levar para o fundo, ele volta para o raso. Não, irmãos, nós temos que ser pessoas com realidade espiritual. Pessoas que têm profundidade. Pessoas que conhecem a voz do Senhor, pessoas que, pelo caminhar, pela intimidade, possamos expressá-lo. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus para você. Faça disso uma decisão no ano de 2018. Mas também, eu coloquei aqui dentro, isso é só de baixo, só a primeira opção, tá? Também é a mais longa, tá, irmão? Só para ninguém desesperar. É só a primeira proposição, que é estar debaixo do propósito. Estar debaixo do propósito é você andar por fé. Amém? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu podia falar outro versículo para você também, que diz assim: aquilo que não provém de fé é pecado. A gente se preocupa tanto com o pecado, né? E às vezes para a gente pecado é o quê? Não fumar, não beber, não fornicar. Mas a Bíblia fala que aquele que não anda por fé, ele está fazendo aquilo, está andando em pecado, ou seja, está andando fora do padrão de Deus, está andando fora do propósito de Deus para a sua vida. Sabe, Deus quer que você viva uma vida de fé. A Bíblia diz que o meu justo
viverá pela fé. Quem é justo aqui, irmãos? Amém. Mais fé, irmãos. Por que nós somos... Vamos então, no início aqui. Por que nós somos justos? É pelo que você fez que você é justo? A Bíblia fala que Deus nos deu o dom da justiça. A justiça é um presente. Porque Deus não podia se relacionar se você não fosse justo. Você recebeu a justiça de Cristo. O dia que você recebeu a Jesus, você recebeu a justiça de Cristo. Nós somos justos aos olhos de Deus. Então nós, como justos, precisamos viver pela fé. Quem é justo aqui, irmãos? Aleluia! Você sabe, nós precisamos... Se você pensa que você não é justo, você vai expressar isso que você pensa. Aliás, eu li uma frase essa semana que diz o seguinte: você não vai ser nada além daquilo que você pensa de si próprio. Você precisa entender que você é justo. Sabe, a gente lê na Bíblia, o justo não mendigará o pão. Aí você pensa, mas será que eu sou justo? O Espírito Santo está aqui para testificar que você é justo, que a justiça, porque a sua justiça não depende de você. Se dependesse de nós homem jamais conseguiu cumprir a lei. Se dependesse de nós jamais seríamos justos, irmãos. Não é o que você faz, não é o que você fala, não é se você dá o dízimo, não é se você veio no culto, não é se você tratou bem, não é se você deu esmola, não é isso que faz de você um justo, porque nada disso convence a Deus. O que convence a Deus é o sangue de Jesus Cristo que está sobre você. Por isso você é um justo. Por isso hoje você pode viver dependendo apenas de Deus, porque Deus, o favor de Deus está sobre a sua vida, sabe? Isso é viver por fé, irmãos. Estar debaixo do propósito de Deus é você andar por fé e não por vista. Sabe, andar por vista é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Nós acabamos de ler que o diabo é o príncipe desse mundo. Você sabe, todo esse cenário que é montado aqui nesse mundo, ele tem um governo que é um governo das trevas. O diabo, ele usa pessoas, ele manipula, ele faz o que ele quiser, porque ele é o príncipe desse mundo, ele ainda governa esse mundo até Jesus Cristo voltar e colocar todo o principado aos pés dele. Mas se você vive ainda baseado nas coisas desse mundo, baseado nas coisas que são naturais, você corre o risco de entrar no joguinho que o diabo preparou para você. Por isso Deus não quer que você viva dessa forma. Deus quer que você dependa dele, que você viva pela fé, que você creia no que diz a palavra dele. Sabe, nós há um tempo tivemos uma aula no cursão muito legal a respeito de viver por fé. E é interessante que muitas vezes as pessoas confundem viver por fé com uma vida de pensamento positivo. Então a gente acha que o que é ter fé? Eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Aí eu fico fazendo aquela força mental. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aí não aconteceu. Porque não é uma fé em qualquer coisa. É fé naquilo que Deus fala, naquilo que a palavra de Deus diz. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a nossa palavra. Muitas vezes a gente quer ter fé naquilo que nós mesmos escolhemos. Eu tenho fé que no ano que vem tal coisa vai acontecer. Mas isso é a sua palavra. E maldito o homem que confia no homem, inclusive em si mesmo. A gente fala isso para os outros, né? Maldito o homem que confia no homem. Não vou confiar em ninguém. Nem em você, bobão. Nem em você. Porque nós só podemos confiar em Deus. O homem é falho, irmãos. Sabe, se você confia em você, oh Deus. Eu me conheço, irmãos. Eu me conheço. Eu não estou falando de confiança, de emprestar dinheiro, de fazer alguma coisa. Não, estou falando de você depositar a sua esperança em você. Se você acha que o dia que você não levantar bem, não for trabalhar, vai faltar comida na sua mesa, você está dizendo, em outras palavras,
que quem provém o alimento na sua casa é você e não Deus. Sabe, isso é confiar na sua força. Se você está dizendo que as coisas para acontecerem na sua vida dependem exclusivamente de você, você não está confiando em Deus. Não estou dizendo que Deus não vá usar você, mas é Deus quem escolhe como Ele vai usar. Eu lembro que isso foi uma das coisas que Deus tratou muito comigo, porque eu era uma pessoa extremamente racional, extremamente dependente de mim mesmo. Aliás, por um conceito errado a respeito da personalidade de Deus, eu não queria absolutamente nada de Deus. Vou contar o porquê. Porque eu não conhecia direito a Deus e achava que Deus era mais ou menos como uma criança mimada de 6 anos de idade. Então era assim, Ele dava um presente, o dia que você magoasse, Ele falava assim, estou de mal, e pegava o presente de volta. Então eu achava, por exemplo, se eu pedisse para Deus um carro, Deus ia me dar um carro. Aí o dia que eu cometesse um pecado, parasse de ir na igreja, Deus ia tomar o carro de volta. Então, quer dizer, eu não queria nada de Deus, porque, já pensou? Eu estou desfrutando, Ele vai lá e toma. Tem gente que pensa assim, irmãos. Tem gente que vive assim. Já pensou? Deus mandou ir lá para os Estados Unidos, está tudo bem, o ministério está fluindo. E aí eu vou e é uma bênção, e eu estou desfrutando melhor. Aí o dia que eu fico com raiva, chutei o gato do vizinho, Deus fala, agora esse mês você não vai receber salário, seu miserável. Como que eu vou viver desse jeito? Dependendo de Deus. Sabe, muitas vezes nós não dependemos de Deus, nós dependemos apenas de nós. Mas maldito o homem que confia no homem. Sabe, se Deus escolheu o seu patrão, se Deus escolheu o seu negócio para poder te abençoar, glória a Deus por isso. Mas entenda que é Deus te abençoando através disso, e não isso que está te abençoando. Mas como que facilmente nós invertemos as coisas, né? Quando uma pessoa, por exemplo, aqui é difícil, a maioria trabalha, é autônomo e tem vários trabalhos. Mas vamos dar um exemplo de alguém que tem um trabalho e um único patrão. Se ele entende que é Deus quem abençoa ele através daquele patrão, o dia que ele for demitido, ele não vai desesperar, porque Deus não demitiu ele. Deus só vai escolher outro para poder abençoar. Mas a maioria das pessoas ficam desesperadas, porque no fundo achava que dependia da pessoa e não de Deus que flui da provisão. Sabe, irmãos, viver por fé, mas por fé nas coisas que Deus fala, fé nas coisas que a palavra de Deus fala. Sabe, irmãos, algumas coisas que são minhas, eu tenho uma relativa convicção, mas aquilo que a palavra de Deus diz, eu não negocio. Isso é viver por fé. Sabe, estar debaixo do propósito de Deus é você andar nesse nível de confiança nas coisas que Deus faz. É interessante que nós somos muito mais confiantes naquilo que homens falam do que nas coisas que Deus fala. Se eu falar com você, olha, vamos nos encontrar hoje à noite às 7 da noite em tal lugar, você vai lá porque você confiou na minha palavra. Mas muitas vezes Deus fala, faça tal coisa, que você vai ser próspero, e nós não acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, viver por fé é confiar 100%, sem negociar nenhuma vírgula naquilo que a palavra diz. Só assim você vai conseguir viver debaixo do propósito de Deus, irmãos. Porque Deus vai te requerer coisas que você só vai conseguir fazer se você vive por fé. Deus vai requerer coisas de você em que o mundo não vai querer te liberar, não vai querer te permitir. Mas se você é alguém que vive por fé, baseado na palavra de Deus, você vai ter coragem de fazer. E por último também desse primeiro tópico, viver debaixo do propósito de Deus é se expor a um processo de transformação. Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Irmãos, viver debaixo do propósito de Deus, para muitas pessoas pode parecer algo esquisito. Como eu falei, muitos de nós temos uma imagem, ou já tivemos uma imagem errada de Deus. E quando eu falo de você viver debaixo de um propósito de Deus, obviamente, eu estou implicitamente falando que é para você abrir mão do seu propósito pessoal, para viver o propósito de Deus. E assim como eu falei, eu era uma pessoa individualista, e quando eu comecei a abrir mão do meu propósito, que era ser alguém individualista, para viver o propósito de Deus, que era ser alguém que vivia em comunidade, com pessoas, a primeira impressão que eu tive é que a vontade de Deus não era boa. Aliás, era muito comum, falava assim, olha, eu vou contar uma história. Eu não costumo falar se a pessoa está, mas a Andressa foi ali, mas depois vocês confirmam a história com ela. A gente servia numa igrejinha pequena, irmãos, mas era uma pastora que gostava muito de fazer missões. A gente saía às madrugadas, ia em boca de fumo, ia nas praças, evangelizar prostituta, viciado. E essa igrejinha, ela também tinha um ponto de pregação, comum isso lá no Brasil, numa aldeia indígena. E a Andressa não tinha medo de ir na boca de fumo, com o pessoal, às vezes, armado, cara cheirado, alterado. Não tinha medo de ir lá no mendigo, na prostituta de madrugada, nos becos sujos da cidade. Mas tinha medo de ir na aldeia indígena. Por quê? Por uma série de motivos, Primeiro que contaram uma história que os índios não tinham garfo e faca. Que eles almoçavam assim, eles faziam aquele panelão de arroz sem tempero nenhum, jogava pequi, que a Andressa também não gosta, eu sei que isso é até ofensa para alguns goianos aqui, E você fazia aquela, você já viu o que eles falam, maneira de índio sentar, Aquela roda assim, ia passando a panela de um em um, que metia a mão ali e comia, Dizia-se boato lá. Diz que lá também não tinha banheiro, diz que era assim um buraco no chão, tinha uma casinha assim, aí um buraco no chão, a pessoa ia lá e fazia as necessidades, às vezes umas varejeiras subiam assim, meio descoordenada. A Andressa morria de medo dessas coisas. Folha não, era aquele, tinha um bucho, acho, do milho, alguma coisa assim. Ô vida. Mas ela morria de medo. E aí a gente falava, a grande conversa era assim, olha, não fica com medo que Deus vai te mandar para lá. Eu lembro que tinha assim, não fala que você não gosta de querer ir para a Índia, senão Deus vai te mandar fazer missão lá. Não fala que você não gosta de tal coisa, senão Deus vai mandar você fazer tal coisa. Eu falei, mas que Deus que é esse, hein, gente? O gosto de ver os outros passar mal, hein? E, quer dizer, então você vai criando na sua mente uma imagem de Deus, que Deus é um pouco sádico. Deus, ele gosta de te mandar para aquilo que você não gosta de fazer. Parece que Deus tem prazer em fazer aquilo que você, em te ver contrariado. Mas sabe que a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É boa, agradável e perfeita. Irmãos, quando você entende essa lógica, porque como eu falei, não é uma questão de você ter apenas um entendimento mental. É uma questão de você realmente ter compreensão disso. Muitas vezes nós conhecemos o conceito, como esse conceito que eu falei, você é um justo. Amém, eu já entendi, Jesus morreu, pagou pelos meus pecados, a conta está zerada. O apóstolo Paulo fala que o meu inscrito de dívida foi pago lá na cruz, eu não devo mais nada. Mas será que você vive de acordo com isso? Ou você ainda vive preocupado com os pecados que já foram pagos por Jesus? Então uma coisa é conceito, outra coisa é prática de vida. Então quando você realmente entende que a vontade de Deus é boa, e é boa mesmo, irmãos, aí você fica corajoso para entrar nessas coisas. Sabe, muitas vezes nós não nos damos as coisas que, como eu falei, eu era alguém individualista, eu não gostava de convívio com outras pessoas, com essas coisas. Mas eu entendi. Depois eu percebi que isso era mais gostoso.
Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Sabe, Deus não deseja coisas ruins para os seus filhos. É interessante que a palavra de Deus fala assim, olha, vocês que são maus pais, qual de vocês que o filho vai pedir um pão e você vai dar pedra? Qual de vocês que vai dar uma cobra para o seu filho? Sabe, nenhum de nós pensa nisso. Eu me acho o melhor pai do mundo, mas a Bíblia fala que eu sou um mau pai. Então Jesus fala assim, quanto mais o Pai Celestial, o Pai Celeste, será que Ele vai dar coisas ruins para você? Sabe, irmãos, nós temos que confiar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ah, mas pastor, eu sou crente há 30 anos e eu ainda não desfruto dessas coisas. Porque você esqueceu o resto do versículo. Lembra que eu falei que a gente só vê algumas partes do versículo? Vamos ler então o que diz o verso inteiro. Diz o seguinte, não vos conformeis com este século. Ou seja, quando fala de conformeis, é interessante que a palavra lá no original é bem parecida com colocar numa forma. Porque a gente acha que conformidade serve para contentamento. Mas conformidade, nesse termo que está sendo usado ali em Romanos, está falando de você colocar numa forma, num padrão. Então veja, nós somos moldados dentro de um padrão que é o padrão desse século, desse mundo. Nós somos fruto de uma construção social do nosso tempo, que vivemos no nosso século, onde nós relativamente vestimos as mesmas coisas, temos os mesmos gostos, fazemos as mesmas coisas, comemos as mesmas coisas, temos os mesmos... Isso porque há um tempo que estabelecido, uma cultura onde nós vivemos nessa cultura e nós fomos meio que padronizados dentro dessa cultura. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, não vos conformeis, ou seja, não fique preso, não esteja dentro dessa forma que foi onde o mundo moldou você, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós estamos aqui fazendo um processo na sua mente, onde nós estamos... Está todo mundo olhando para você, porque eu contei a história da aldeia indígena, que você morria de medo de ir lá, quando a gente estava lá na Pastora Rosa. Você tinha medo de... Eu falei, você não tinha medo de ir na boca de fumo, não tinha medo de sair de madrugada nos becos sujos, mas tinha medo de ir na aldeia indígena. Depois você vai entender o contexto. Mas a Bíblia está falando o seguinte, que nós precisamos experimentar uma transformação na nossa mente. Sabe, nós somos fruto do meio. A maneira de você pensar hoje, ela é resultado das experiências que você teve. Desde que você nasceu, aliás, tem psicólogos que dizem que coisas que enquanto você estava na barriga da sua mãe, você começou a construir ali a sua personalidade, a maneira de você agir. Sabe, e é interessante que o mundo ele é contaminado pelo inimigo, e o que esse mundo, o papel dele é dizer que você não presta, que você não vale, que você não é suficiente. Ou o oposto disso também, que você é melhor que os outros, que você é orgulhoso, que você pode mais, que você é isso, que você é aquilo. Mas a Bíblia diz que existe um padrão, que não é nem esse padrão diminuído, nem esse padrão exageradamente aumentado. O padrão é Jesus Cristo, a mente de Cristo. E fala então que agora você precisa pegar essa mente, com esses padrões que você foi aprendendo e construindo a sua personalidade pelas experiências que você viveu na infância, na adolescência, pelas coisas que você passou nesse país. Você tem agora que pegar tudo isso e transformar e renovar a sua mente. Sabe o que é renovar? É você colocar algo novo no lugar. Porque o padrão não é o que você viveu, o padrão é aquilo que Cristo estabeleceu para você. Nós temos que ter a mente de Cristo. Mas como é que se dá esse processo, pastor? Dessa forma, nós estamos fazendo isso aqui. Todas as vezes que você escuta uma palavra, que você absorve e você abre mão, aí está a chave, irmãos. Porque para cada conceito novo que vai entrar, você tem que abrir mão de um conceito velho. Para cada coisa que eu falar aqui, você tem duas posturas. Eu posso estar falando algo que você já sabe, tudo bem, você fica confortável. Mas eu posso estar falando algo que vai contra um valor seu.
E aí você entra na defensiva. E você pode fazer duas coisas. Você pode jogar fora. Porque esse pastor está falando aí, não tem nada a ver. Ele não sabe o que é passar o que eu passei. Ele não entende nada dessas coisas. Ou você pode pegar o seu conceito, abrir mão dele e pegar esse novo conceito e implantar na sua mente. Então você está renovando. Você está colocando algo novo no lugar, na sua mente. Então a Bíblia fala que você só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade quando você passa por esse processo de renovação da sua mente. Eu vou ler de novo Romanos 12, 2, para que você ouça agora com esse entendimento. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não temos permitido renovar a nossa mente. Entendeu a lógica? Abrir mão do antigo para que entre o novo, para que se renove. E quando você renova com a palavra de Deus, você experimenta a boa, perfeita e agradável. Se eu continuasse com os meus antigos conceitos a respeito de quem era Deus, e não desse lugar para que a minha mente fosse renovada, para que se fossem colocados novos conceitos nela, eu jamais poderia estar experimentando coisas que Deus tem me dado. E é por isso que muitas pessoas que às vezes estão há 30, 20 anos na igreja, continuam vivendo os mesmos dilemas, os mesmos problemas, as mesmas coisas, porque simplesmente não permitiram esse processo de transformação da sua mente. E se não forem transformadas, não podem experimentar aquilo que Deus tem para elas. Quer um exemplo disso? Vou pegar um exemplo da Bíblia, para não falar mal de ninguém. A Bíblia fala que o povo de Deus, o povo hebreu, viveu durante 400 anos como escravos no Egito, debaixo do jugo de Faraó. 400 anos, irmãos. São muitas gerações. 400 anos como escravos. Deus vai lá, de uma forma miraculosa, liberta aquele povo das mãos de Faraó. Tira eles de lá. Eles saem e o exército de Faraó começa a perseguir eles. Eles se dão diante do Mar Vermelho, não tem como atravessar. Deus abre aquele mar, aquele povo atravessa. A hora que vem o exército perseguindo eles, fecha o mar, morre todo mundo, leva eles para o deserto. Eles não precisavam trabalhar lá, porque a Bíblia fala que, aliás, no deserto não tem nem como plantar, que Deus mandava maná, mandava alimento todos os dias para eles. A Bíblia fala que durante todo esse tempo, desses 40 anos no deserto, ninguém ficou doente. Fala que as roupas não se gastavam, irmãos. Mas aquele povo não renovou a mente. Deus mandava provisão, e aí o que eles faziam? Eles reclamavam. Quando aparecia um inimigo, eles falavam assim: era melhor que a gente morresse como escravo, lá que eu vivia bem. Sabe, não renovaram a mente. E não puderam herdar as promessas de Deus. Sabe, o projeto de Deus era que aquela geração, aliás, a viagem que eles tinham que passar para chegar aonde Deus queria levar eles era curtíssimo tempo, ficaram 40 anos até todos morrerem no deserto, porque não renovaram a mente, não experimentaram aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Irmão, você tem um tesouro tremendo na sua vida. Você é abençoado, você é um justo, mas se você não renovar a sua mente, você vai morrer sem experimentar as bênçãos que o Senhor tem para você nessa vida aqui. Não faça isso. Não desperdiça a sua vida. Não aceita você morrer sem experimentar o melhor dessa terra. Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. O Senhor nos deu o melhor dessa terra. Por que nós não estamos experimentando? Porque falta-nos renovar a nossa mente. A medida de transformação é a medida que você vai experimentar as coisas boas de Deus.